Olá, eu sou o Evandro Pérsico, palestrante, mentor de vendas, mentor de liderança e treinador comportamental. Estamos aqui com mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast, com essa parceria com a Rádio Conexão FM, incrível, com esse projeto que visa contribuir com quem quer crescer. Muito bem, e hoje vai ser incrível. Hoje teremos dicas importantes. A nossa expectativa é alta, porque vão contar para nós até alguns segredos para crescer, para ter sucesso, para se conectar. E não só para fazer negócios, mas também para crescer e evoluir como seres humanos. Então, quem está acompanhando, não perde por esperar. Hoje vai ser incrível. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Primeiramente, Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos do bem morar, presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Langon Imóveis, imóveis residenciais e áreas industriais na Serra, no Litoral Gaúcho, Balneário Camboriú e Itapema. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para o negócio, com visão de futuro, para muito além do agora. E Estúdio Visual, esse é bom, Estúdio Visual, Comunicação e Design, inclusive com o Jean, que está presente com nós aí nos assessorando. Sua agência de publicidade e marketing, serviço de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. E Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Esse nosso colega de BNI. Muito bem. Deixa eu apresentar. Eu me sinto, antes de mais nada, lisonjeado em tê-los aqui comigo, aqui conosco, porque a vossa agenda, a vossa competência e o vosso impacto na vida das pessoas é algo admirável. Então, quero agradecer do fundo do coração a vossa disponibilidade de estar conosco. Então, vamos apresentar esse casal que é parceiro nos negócios e na vida. São também a liderança regional no maior grupo de networking profissional do mundo. Começando, então, por Fabi Carvalho, diretora executiva do BNI na região da Serra Mar do Rio Grande do Sul, doutora em Química pela Unicamp, especialista em Psicologia Positiva, formada em Liderança e Desenvolvimento Humano, Master Coach, palestrante e mais de 20 anos de experiência no meio empresarial e acadêmico. Não é pouca coisa, né, Fabi? E, claro, Thiago Lunardi, mestre em Engenharia Elétrica pela Unicinos, químico e especialista em Gestão Estratégica de Negócios, sócio da Serafim Planejamento Financeiro, além de atuar na expansão do BNI na região da Serra Mar do Rio Grande do Sul. Então, sejam muito bem-vindos. E para passar a palavra para vocês, a nossa provocação é: quer crescer e evoluir? A resposta é networking. Sejam bem-vindos ao Propulsor Empresarial. Muito obrigada pelo convite, né? Primeiramente, a gente está muito honrado de poder estar aqui. E eu vou deixar o meu sócio, o marido, começar hoje. E aí, Ti? Bom, obrigado pelo convite, Evandro. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que o networking, ele é uma porta, né? Ele não é um único caminho, mas ele é uma porta que oportuniza a troca entre as pessoas. Independente do que elas têm, do que elas carregam, todo mundo carrega algo que pode ser compartilhado, que pode ser disponibilizado, que pode contribuir com a vida de alguém. E o networking, ele proporciona isso através do encontro destas pessoas. Pessoas que muitas vezes têm alguma afinidade ou nenhuma afinidade, mas podem construir. E a partir disso, elas desenvolverem não só uma relação, porque networking é isso, é relacionamento, né? Não é um produto em si, não é um ganho, mas é uma construção de relacionamento que vai ajudar com que ela abra novas portas e traga diferentes caminhos para que ela consiga
talvez galgar novos espaços ou chegar a lugares que provavelmente ela não chegaria sozinha ou que ela levaria muito tempo, né? Eu acredito que o networking é um grande facilitador. Para poder começar a falar de networking, o que eu quero trazer primeiro para quem é o networking. E eu vejo muitas pessoas errarem nisso. Muitas pessoas acreditam que o networking é só para empresários e empreendedores. E o networking é para todos. E aí é onde eu acho que as pessoas falham. Eu, por muito tempo, trabalhei no meio acadêmico e corporativo e, por algum motivo estranho, as pessoas acreditam que não precisam fazer networking porque já está com o seu garantido, né? Ao final do mês você vai receber o seu salário. Mas networking não é sobre vender. E aí é onde as pessoas cometem o erro, porque elas acreditam que eu vou me relacionar só por interesse. E network não é ser interesseiro, é ser interessante para que aí as pessoas tenham interesse em você e que aí você possa realmente contribuir para aquela vida. Então, a gente precisa entender que o networking é para quem está lá como CLT, é para quem está na faculdade, é para quem está como estudante, é para quem está como pai, é para quem está como marido, é para quem está como empresário. Ele é uma estratégia de vida. E uma das frases que eu gostei muito quando eu ouvi, que network não é pensar em sentar na mesa para entender o que eu posso ganhar, mas é sentar na mesa para entender que benefícios que eu posso trazer para aquela mesa. E isso é que faz diferença, porque networking é sobre eu me relacionar para poder contribuir e através dessa contribuição eu me tornar tão interessante que aí sim as coisas podem começar a fluir, porque eu primeiro dei para depois receber, que está muito relacionado com a filosofia que a gente tem dentro do BNI, que é a filosofia Givers Gain. Primeiro, a gente precisa entender que na vida a gente precisa se relacionar para poder transbordar os talentos que a gente tem. E a partir disso, eu também recebo o transbordo do outro. Então, primeiro, quando a gente vai se relacionar, a gente tem que entender que é essa troca genuína do que eu tenho de bom para poder oferecer para você e automaticamente você vai oferecer o que você tem de bom para mim. Nossa, que legal. Sabe que... Ô, Jean, você fica ligado que teve uns 4, 5 cortes aí maravilhosos da Fabi e do Thiago, viu? Maravilha. Sabe que eu gostaria, se vocês me permitem, os especialistas em networking são vocês, mas eu gostaria de dar um depoimento. Estou participando da construção, embora de forma recente, do BNI Rotas do Vinho, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. E é impressionante a energia que a gente sai depois de uma reunião. Mesmo que não tenha a ver com fechar um negócio, mas a atmosfera que se cria num ambiente onde pessoas se juntam com o intuito de crescer, elas têm um impacto emocional e comportamental que é dificílimo traduzir em palavras. Então, se de alguma maneira a pessoa ainda entender que só quem é empresário que precisa de networking, está muito enganado. É para qualquer pessoa que quer crescer. Mas o crescimento real, de dentro para fora. Então, esse é o depoimento e o sentimento que eu posso tentar traduzir em palavras que se tenha partindo dos movimentos de networking. Mas do BNI especificamente que eu estou participando. Mas olha só, estava lendo, então, que quem nos acompanha saiba, né, que eu dei uma resumida nesse currículo do pessoal, porque era extenso, era muito extenso. Mas aqui me chamou a atenção um negocinho. Formados em química, eram químicos e agora estão no networking. Nesse meio tempo, pessoas. O que aconteceu nesse trajeto que foi por esse caminho? A gente brinca que deu química entre nós, porque a gente se conheceu na faculdade de química e realmente teve uma ligação covalente entre a gente, né, amor? Somos da área das exatas e eu sempre digo que as humanas entrou nas minhas exatas exatamente por eu ter compreendido essa necessidade de me relacionar com humanos. Porque para quem faz faculdade na área das exatas, né, química, engenharia, a gente acaba sendo muito lógico. E eu sempre tive o sonho de trabalhar no mundo corporativo, então trabalhei muitos anos no mundo corporativo. E quando você entra no mundo corporativo, por mais que você
tenha que entender ali sobre as reações químicas, planilhas e dar resultado, você faz isso com pessoas. Só que na faculdade a gente não aprende nada sobre pessoas. E aí, quando você tem que se relacionar com pessoas, é onde você vê que o networking, sim, ele é importante, o relacionamento, sim, é importante, mas que a gente não sabe nada sobre as pessoas, porque geralmente a gente não sabe nada sobre a gente, porque a gente não parou para poder ter esse autoconhecimento, entender quais são as nossas forças, os nossos talentos, os nossos sabotadores, o nosso perfil de comportamento. Então, foi assim que este mundo do network, do relacionamento, foi entrando nas nossas vidas, e a gente foi percebendo que para ir além, a gente precisa realmente de pessoas. Ninguém vai sozinho. Se a gente quer ir mais longe, a gente precisa ir juntos. E para ir juntos, a gente precisa aprender a se relacionar. Então, quando eu escuto seu depoimento, eu fico muito feliz porque a Fabi, de 20 anos, não pensava assim. Ela achava que ela podia tudo sozinha, né? Porque a gente aprende muito isso na escola. Quando você vai fazer a prova porque você tem que fazer sozinho. Você não pode pedir ajuda do livro, você não pode pedir ajuda do colega, você tem que fazer sozinho, porque sozinho você consegue tudo. E aí, quando a gente vai viver o mundo real, a gente percebe que sozinho a gente não vai muito longe. Então, quando eu escuto o depoimento das pessoas, quando entram nesse ecossistema, e antes de entrar aqui na gravação do podcast, o Thiago estava ouvindo um depoimento, né, de uma membro que acabou de renovar, toda emocionada, porque para ela o significado de fazer parte disso é muito maior por causa do crescimento que ela teve profissional e pessoal, porque nesse ecossistema, de verdade, a gente se preocupa um com o outro, enquanto aí fora, principalmente no mundo corporativo, a gente só se preocupa em sozinho vencer o outro para poder ser promovido. Mas eu não consigo acreditar no mundo assim, porque esse mundo, ele não traz felicidade, ele traz muito vazio. E foi quando eu senti um vazio tão grande que eu fui procurar entender o que era isso, e hoje eu entendo que o vazio, na verdade, é o excesso daquilo que eu tenho dentro de mim que eu não ponho para fora. O vazio que a gente sente é o excesso daquilo que a gente tem de talento que a gente não mostra para o mundo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer isso de pequeno. Então, para mim, tem muito esse significado, porque que o network e os relacionamentos fizeram tanto sentido. E para você, Ti? Pegando um pouco o gancho do que você trouxe, né? A gente é preparado como se fosse por uma competição nas exatas, né? Você está sempre competindo. É quem tira a maior nota, é quem faz o primeiro projeto, é quem consegue o emprego, é quem consegue as coisas. E quando você vai para o mercado corporativo, para o mundo corporativo, é ainda mais intenso. Parece que só tem lugar para um e todos os outros são coadjuvantes. Eu tive a sorte, posso assim dizer, porque graças a isso que eu estou aqui hoje, tenho essa oportunidade de dividir esse ambiente muito prolífico, né, de crescimento e desenvolvimento, de, ao entrar no mundo corporativo, trabalhar com pessoas. Então, um técnico, uma pessoa formada para ver números e achar resultados em fórmulas, comecei a interagir com pessoas. E eu falei, poxa, mas eu não fui preparado para isso. Eu não sei como fazer. Né? Porque, para mim, 1 mais 1 dá 2, e se você está reclamando de uma coisa e eu estou vendo que você está errado, eu vou te falar, você está errado. Isso não gera amizades. Isso não traz alegria para um relacionamento. Às vezes você tem que falar que 1 mais 1 dá 2, mas dá aquela contada, assim, olha, veja só, isso daqui é 1, esse também é 1, quando eles se juntam, pode ser 2, você não precisa afirmar que é 2. Então, nessa jornada eu também senti que faltava algo em termos de preparo. Falei, como que eu posso, sabendo que tem tanta gente aí no mundo, interagir com elas, sendo que eu só aprendi a interagir com os números ou com os dados, vamos assim dizer, né? Nem tudo é número, mas com os dados. E disso vem essa necessidade de aprender a conectar. É aí que eu novamente me conecto com a fala da Fabi, que eu começo a entender que eu não sou só quem eu acho que eu sou, mas o que me faz ser o Thiago, né? Quais são as minhas forças, quais são os meus comportamentos, o meu perfil. É muito mais do que, o Thiago é um rapaz que tem tantos anos, que nasceu naquela família, que é assim, que é essa. Isso é observável, né? Isso está documentado, isso tem foto, isso você vê. Agora, o que está por dentro, né? O que faz, quais são as motivações, o que faz o Thiago ser quem ele é? Quais são os fatores que impedem ele de fazer o que ele está fazendo ou de chegar onde ele quer ir? Aqui eu estou falando do Thiago, mas serve para qualquer um de nós, né? É essa conexão interna que faz com que, agora eu acho que eu consigo contribuir com o ambiente onde eu estou, lidando com as pessoas, interagindo com as pessoas, construindo um relacionamento com elas,
sem abrir mão da formação que um dia me trouxe até aqui, ou de qualquer outra característica, porque não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Existem habilidades, características, e cada um que vai vai se ligando a essas características. Poxa, todos nós podemos estar no mesmo ambiente, e a partir disso, acho que vem muito com a tua observação e com o teu depoimento, da energia. Né? Nossa, quando a gente sai da reunião ali, você sente aquela energia, você sai ali vibrando. E eu acho que é isso. Quando você junta pessoas que têm uma vibração, uma intenção similar, elas amplificam. E isso é contagiante. E aí, voltando só um pouquinho para a base do networking, o primeiro networking que a gente tem que fazer é com a gente mesmo. Porque é o primeiro relacionamento que a gente tem que ter. É eu comigo mesmo. E quando a gente tem esse relacionamento bem definido, a gente consegue se relacionar melhor com o outro. Tem muita gente com dificuldade de se relacionar, porque network é sobre esse relacionamento, porque tem essa dificuldade de olhar para si, de entender as suas emoções, de entender o porquê que faz o que faz. E quando a gente começa a ter essa compreensão, eu começo a compreender o porquê o outro faz o que ele faz. Porque tem coisas que eu faço que às vezes não está tão congruente com aquilo que eu sou. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a compreender que o outro também faz aquilo. Eu entendo porque eu faço, pelos meus motivos, porque eu tive autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento eu consigo compreender melhor o outro. E aí por isso que eu me torno interessado no outro. É por isso que os relacionamentos começam a melhorar, porque quando eu estou interessada em mim, eu começo a me compreender e automaticamente eu me interesso pelo outro, eu começo a compreender. E assim a gente consegue fazer os relacionamentos serem genuínos e serem verdadeiros. Só que para isso, primeiro eu preciso compreender para poder ajudar o outro a fazer isso. Então, quando eu entrei no mundo corporativo, eu lembro que, no melhor dos mundos, o meu líder na época tentou passar esse conceito de networking falando para mim: pega uma passagem de avião, vai para São Paulo, que eu já morava aqui, vai lá fazer networking. Só que eu era uma menina, não tão nova assim, né? Mas tudo bem. E que entrei no mundo corporativo e que olhei aquilo e falei: tá, mas eu vou lá fazer o quê? Ah, vai lá, almoça com as pessoas. Mas ele não me ensinou a fazer isso porque ele também não sabia como fazer, porque como ele era da área das exatas, assim como eu, ele só tinha escutado que era importante, mas quando a gente não compreende o porquê, a gente não consegue explicar. Então, por isso que hoje, trabalhando com network, a minha felicidade é: eu entendo agora isso, e por isso que eu consigo passar isso e vejo as pessoas fazendo e tendo esse resultado. Mas a gente só consegue ensinar aquilo que a gente sabe, não aquilo que a gente não sabe. Muito legal, muito legal. Sabe que quando eu escutava as falas de vocês, não tem como não me remeter a alguma coisa da psicologia positiva. Que a psicologia positiva é a ciência que estuda a felicidade e a alta performance. Então, elas não são excludentes. Então, o pessoal que, felicidade, eles, obviamente, é algo leve, mas não necessariamente despretensioso. Então, acredito que, somando o que vocês estão trazendo, e se pudesse ter a pretensão de contribuir com alguma coisa, seria como é bom quando a gente consegue ser feliz com propósito e, assim, ter a alta performance. Então, nossa, incrível, incrível. E aqui algo que eu quero provocar um pouquinho, porque a gente acabou de falar do BNI, mas ele não explicou o que é o tal do BNI. Então, tem uma galera que está nos acompanhando que sabe o que é o tal do BNI, mas tem uma galera que não sabe o que é o BNI. Business Network International. O meu inglês tá bom, Fabi, Thiago, mais ou menos. É assim que se fala. Então, não sou professora de inglês, então acho que eu não vou poder avaliar isso. Olha, soou muito bem para mim. Soou muito bem para mim, legal. Mas aí se tiver um professor de inglês assistindo, conta aqui pra gente se tá ok. É isso. Pois bem. Então, contem para nós, por favor, o que é o BNI, o que é a região de vocês, o BNI Serra Mar. Aí depois a gente vai falar de quem está mais pertinho de nós aqui. Tá bom? Contem para nós, por favor. Quer começar? Posso começar. Então,
O BNI significa Business Network International, é a maior organização de networking profissional do mundo. Começou lá nos Estados Unidos com o Dr. Ivan Misner e hoje já está em mais de 77 países. Somos mais de 350 mil empresários, empreendedores que têm vontade de trazer crescimento uns para os outros através do networking profissional, que é esse networking que a gente tem falado até agora. Não é ser interesseiro, não é chegar numa reunião de networking ou um evento de networking para só trocar cartões, mas sim para poder entender o que um faz, o que o outro faz e pensar de que forma que eu posso ajudar. Porque se todo mundo estiver preocupado em ajudar o outro, obviamente, alguém está pensando em me ajudar, eu vou ser ajudada. E se eu estou pensando em ajudar os outros vão ser ajudados. Então, networking é sobre esse dar para receber. Então, primeiro a gente se preocupar com o outro, e é por isso que, quando eu escutei um podcast ontem do Bruno, eu esqueci o sobrenome dele, que ele é meio famoso, conhece Neymar, Flávio Augusto, ele estava comentando sobre essa questão do network, falando o quanto que muita gente vai, principalmente para essas pessoas influencers, né, conhecidas no mercado, só para pedir. Então, pede uma camisa autografada, pede para ir num campo de futebol, pede um cafezinho para poder falar de um projeto. As pessoas só pedem porque estão só sendo interesseiras, mas não estão interessadas. Eles entregam vários conteúdos, ensinam muitas pessoas e nunca ninguém chega lá para poder ou agradecer ou para oferecer algo porque está pensando só no próprio interesse. E isso não é network. Então, se a gente quer se aproximar de alguém, primeiro, a gente precisa realmente oferecer algo, né? Principalmente quando a gente quer chegar perto das pessoas que a gente admira, grandes influencers. Não é pedindo, um tempinho, me dá isso. Não, é o que eu posso realmente levar de benefício para essas pessoas. Mas eu acho que eu não posso levar nada. Será? Será que não pode? Então, a gente tem que pensar nesse projeto, porque muita gente poderia até pagar essas pessoas para terem acesso e, à medida que você entregar o seu melhor, você já está dando um benefício para essa pessoa. Só que a gente só pensa em ganhar e não em poder primeiro contribuir. Então, quando a gente fala de Business Network International, é nesse sentido. O BNI é um grupo de empresários que se reúnem para que, dentro dessa filosofia Givers Gain, a gente realmente contribua um com o outro. Acho que uma coisa que é válido a gente reforçar aqui, muita gente entende o networking como venda, né? Como a Fabi estava dizendo. É chegar, é trocar o cartão e começar a falar. E elas esquecem que o networking tem muito de ouvir. Então, se você ainda não entendeu ou não descobriu como você pode contribuir, está aqui uma dica de como você pode contribuir bastante. Ouça. Quando você estiver num evento conectado com outra pessoa, ouça, faça perguntas, demonstre interesse genuíno em conhecer mais sobre aquela pessoa, sobre o que ela faz. E ali você vai gerar uma conexão. Porque este relacionamento que nasce quando você se dispõe a doar o seu tempo, o seu ouvido e a sua atenção para aquela pessoa, vai começar a formar o relacionamento contínuo, forte. E esse sim é a base do network. Então, se você está na dúvida sobre o que você pode oferecer, começa oferecendo a sua atenção, o seu tempo, a contribuir com aquela pessoa. De que forma? Fazendo boas perguntas. Né? Faça perguntas, se interesse pelo que ela está falando, pelo que ela está fazendo. Quase que automaticamente, depois de você ouvi-la, a pessoa vai te perguntar: e você, Wanda? O que você faz mesmo? Como que você chega em tal resultado? Como que você faz? Opa, estabelecemos um relacionamento interessante e não interesseiro. E essa é a base que nós usamos no BNI, né? Esse relacionamento genuíno. Porque isso é forte. E a partir disso, a gente pode alcançar outros patamares. Porque não é saber quem são as pessoas, é saber como eu posso contribuir com as pessoas. Porque se eu estou pensando em contribuir com elas, elas também estarão pensando como contribuir com os outros. E eu faço parte dos outros. Eu também vou receber isso. E por isso que o BNI, essa organização que tem equipes que se reúnem e não tem concorrência, né, dentro de uma equipe BNI. Então, só você faz o que você faz naquela especialidade para que as pessoas, então, possam te ajudar. E como é que a gente consegue se relacionar? E aí que vem, nesse networking relacionamento, como é que a gente faz relacionamento? Então, a primeira coisa que a gente pensa,
Como é que você se relaciona com pai, com mãe, com filho, com marido, com esposa? É sempre com frequência, né? Ninguém casa com alguma pessoa que conheceu ontem e casou hoje. Então, relacionamento tem a ver com proximidade. E a proximidade, ela vem com a frequência. Então, para que a gente crie relacionamentos genuínos e que vão ajudar uns aos outros, a gente precisa fazer com que esses empresários se encontrem com uma frequência. E a frequência que a gente tem no BNI é semanal, porque a gente sabe que quanto mais é igual na academia, mais resultado a gente tem. Então, a gente tem proximidade, frequência, duração. A gente precisa ter um mínimo de duração para que aquele relacionamento comece a acontecer. Ninguém vai encontrar uma pessoa hoje, amanhã, por 5 minutos, daqui a um mês fala, nossa, quero casar com ela. Precisa de uma duração, por isso que os namorados se encontram com tanta frequência, ficam, né, por muito tempo juntos. E depois intensidade. Então, a gente tem reuniões intensas, onde tem uma pauta estruturada para que ninguém se perca e comece a falar sobre coisas que não estão relacionadas com negócios, porque network é sobre relacionamento, mas relacionamento para criar confiança, para a gente alavancar os negócios. Então, tem toda uma base, uma estrutura para que seja eficaz e eficiente para a geração de negócios. Muito bem. Eu gostaria de traçar um pequeno paralelo, porque eu acho que vale a pena para quem nos acompanha. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Evandro, como eu faço para minha empresa dar certo? E, claro, no BNI eu ocupo a cadeira de mentoria de vendas, então vendas é uma das minhas expertises, ou pelo menos que eu busco trabalhar com excelência. Mas não é só vendas. Mas normalmente eu coloco assim, usa o teu coração como combustível e a tua cabeça como volante, nunca ao contrário. E me parece que no BNI isso é muito presente. Então, se eu conseguisse transportar para o meio empresarial, vamos colocar sentimento, vamos colocar verdade, vamos colocar essência, alma nas coisas, a generosidade, mas vamos se organizar, vamos colocar alguma coisa de processo nisso, vamos fazer as coisas de maneira em que fica fácil permitir a fluidez dos bons sentimentos. Então, me parece que isso acontece no BNI de uma maneira excelente, que é tudo com um processo medido, que isso é muito importante. Às vezes a gente recebe os empresários, eu pergunto, tá aí, quais são os teus indicadores? Ah, eu meço o faturamento. E era isso. Não, são vários indicadores para a gente saber se a coisa está indo bem, se não está indo bem. Então, eu percebo essa organização no BNI e me parece que como analogia, como metáfora, a gente pode transportar para todas as empresas que querem ter sucesso. Que é, sim, organização, método, processo, mas fazer as coisas de coração, com alma e de forma generosa. Muito bem. Já fizemos algumas reuniões 1 a 1 aí, então já estamos adorando o processo, por mais que tá difícil ficar na 1 hora. Mas enfim, a gente chega lá. Porque o processo a gente vai melhorando, né? Isso aí. Eu falo que a gente é diferente da bandeira do Brasil, não é ordem e progresso. Primeiro é progresso, depois a ordem, né? Isso aí. Para tudo, né, Fabi? Para tudo, não tem como colocar ordem se não tiver alguma coisa que cresceu, né? Isso aí. Saiu recentemente uma trend, né, do Instagram, se não me engano, que é primeiro a gente faz, depois a gente melhora, ou primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Eu aprendi recentemente com uma Sarogata que quem começa pronto começa tarde. É verdade. Então, me parece que essas filosofias conversam tão bem entre si, naquela coisa de vamos fazer, vamos ser impetuosos, com método, com coração, mas impetuosos. Muito bem. E para que a gente possa, já que estamos falando do BNI, eu quero falar do BNI Rotas do Vinho. Yeah. O pessoal deve estar acompanhando a gente, né? Fabi, estamos batendo recorde? Yeah! Conta para nós aí, Fabi, Thiago, conta para nós como é que o nosso querido BNI Rotas do Vinho, que estará iniciando ou sendo lançado oficialmente na próxima terça-feira, dia 18, dia né? 18 de novembro. Isso, conta para nós um pouquinho então desses recordes que nós estamos batendo, enfim. Não precisa falar em números, só fala da titulação, porque vai que de hoje até terça a gente estoura mais um pouquinho além disso. Vai. O que acontece para quem está acompanhando aqui a gente?
Nós temos várias equipes de BNI espalhadas aí pelo mundo. São mais de 11 mil equipes. Então, haja equipe. E cada equipe tem o seu tamanho. Tem equipes com 20 membros, 20 empresários, né, que fazem parte. Tem equipes que têm 140, tem 200 empresários. E aqui a gente está fazendo um grande lançamento. Toda vez que esses empresários se reúnem, tomam uma decisão de seguir essa metodologia para poder realmente olhar para os indicadores que vão alavancar os seus negócios, a gente faz um grande lançamento. E esse lançamento sempre conta com um número X de empresários. E aqui no Rio Grande do Sul, Rota do Vinho, que é a equipe que vai se encontrar em Bento Gonçalves, está nesse exato momento batendo o recorde de ser a maior equipe do Rio Grande do Sul lançada até o momento. Então, é sempre legal quando a gente bate recordes. Temos recorde já de equipes que foram o maior lançamento das Américas, que faz parte aqui do Brasil, que é lá de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Agora a gente vai ter a maior equipe aqui do Rio Grande do Sul. E é sempre com muita alegria que a gente comemora esses recordes, porque significa que pessoas, empresários, visionários decidiram se reunir, se juntar para fazer mais. E quem quer mais, consegue mais, né? Muito bem, que legal, que bacana. Confesso que me vaideço um pouco, porque quando eu recebi o convite por fazer parte, e o desconhecido dá um friozinho na barriga de todo mundo. E isso, assim, ao participar da reunião, quando a gente participa de coração aberto, isso talvez seja a maior sacada de todas. As coisas fazem um sentido incrível. Sabe que o Diogo, que aqui nos recebe, ele foi muito gentil, porque eu pedi para ele colocar nas luzes vermelhas. Quem nos acompanha pela rádio não vai conseguir ver, por óbvio, mas quem nos acompanha pelo YouTube talvez veja as luzes vermelhas, que é a cor do BNI. E aí a gente entra num termo que também aprendi lá com Masaru Ogata, que chama Kudawari, que na tradução do japonês quer dizer capricho. Uau. Ou algo próximo desse termo. E como é bonito perceber o capricho das pessoas que se envolvem num projeto, que é o que a gente vê com muita força lá no Rotas do Vinho. O pessoal que construiu até aqui, o pessoal que daqui para frente está levando como direção. É incrível o capricho com que eles conduzem as coisas e com a generosidade. Por nada a gente não consegue os números, né? Os recordes. E essa é a sacada, né? Acredito que os recordes, eles não são só números, são reflexos do trabalho das pessoas. Então, quando a gente comemora um recorde, a gente não comemora o número. A gente comemora e aplaude o esforço, a dedicação daqueles que lutaram para fazer aquilo acontecer. Então, exato, são corações que se uniram para fazer mais. Exato. E eu gosto muito de lembrar que quando a gente estava na escola, e se por acaso algum aluno fizesse uma página a mais, o que a professora diria? Não era para você fazer essa página a mais, porque o querer mais, fazer a mais, ele não foi ensinado para a gente. E quando a gente vê um grupo de empresários visionários, porque ainda não tem lá em Bento Gonçalves, tomar a decisão de fazer a mais e começar a história, é isso. É a gente ter coragem de desaprender tudo que a gente aprendeu e falar, não, mas eu quero ir para um próximo nível. Então, junto com essas pessoas que estão vendo aquilo que a gente ainda não sabe, a gente vai fazer a mais. E por isso que me dá tanta alegria, porque a gente quebra o status quo, a gente quebra essa mentalidade que foi ensinado para a gente de que a gente precisa ficar na média, né? Que a média significa mediocridade no sentido de estar na média, e a gente pode estar acima da média. Para os bons sinestésicos, insosso. Quase não tem gosto. Falando em sinestésico, falando em desconstrução de crenças, quebrar essas questões, porque a bagagem de vocês no que tange o desenvolvimento humano, ela é invejável. E eu quero explorar. Eu quero aproveitar essa bagagem e eu quero que vocês possam trazer aqui dicas não só para o empresário. Claro, estamos falando de networking, hoje é o nosso escopo, mas com a vossa experiência, mercado financeiro, palestrante, psicologia positiva,
químicos, especialistas. A contribuição que vocês podem dar com as pessoas que nos acompanham, ela é incrível. E eu gostaria, então, de explorar. Ou, pelo menos, aproveitar. Acho que é um termo mais bonitinho. O que vocês podem dizer para aqueles que nos acompanham no que tange crescimento? Não só profissional, pessoal. Sobre aquelas crenças que os impedem de alcançar. Enfim, o que a gente pode dizer para essa gente? Fácil de responder, né? Vou deixar ele começar primeiro, porque eu já sei que eu estou falando bastante. Se deixar, eu não dou espaço. Então, pode começar. Foi uma boa estratégia isso daí para formular aqui. Eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha aqui, porque quando a gente fala de aspectos humanos, de comportamento, a gente não sabe qual é a trajetória da pessoa, o que ela carrega com ela. E não estou falando só do hoje, eu estou falando desde quando ela estava em concepção, desde a barriga da mãe lá, ela já começa a absorver as informações do mundo e ela vai trazendo isso. E elas vão armazenando. Algumas coisas vão se tornar crenças, outras vão se tornar capacidades, e é isso que faz de cada um de nós únicos. Você pode ser gêmeo, a mesma barriga, né? Como diz o Jerônimo, tem a mesma barrigada, né? Os dois filhos têm a mesma barrigada, tá lá, e são completamente diferentes, porque cada um interpretou a informação que recebeu de uma forma. Então, não é só a questão genética. E aí você começar a traduzir isso para o mundo. Um primeiro passo é estar disponível, né? Eu estou disponível a investigar, a olhar para esse lado, porque eu achei muito legal você falar assim, é invejável a bagagem de vocês. Não pela bagagem, e não quero parecer aqui um arrogante falando, mas esse foi um dos caminhos que eu encontrei, acredito que a Fabi também, para começar a me conhecer melhor. Então, não fiz isso pelo outro no primeiro momento, fiz isso por mim, para começar a me abrir. E, na realidade, nós dois temos essa cumplicidade de cada hora um apresenta algo para o outro e de poder trazer essa questão do desenvolvimento. Então, independente de serem crenças, capacidades, a hora que eu começo a me disponibilizar para entender como eu sou, como eu reajo, como eu interajo, e a partir disso eu começar a entender. E não é fácil falar isso, e aqui é a minha vulnerabilidade de admitir que eu tenho algumas incapacidades ou algumas limitações. É só nesse momento que eu começo a enxergar que existe a possibilidade de fazer diferente, porque senão eu vou continuar repetindo aquilo que eu fiz a vida toda. Tem gente que vai falar assim, mas eu não sabia. Claro que não sabia, né? A maior parte de nós não sabe mesmo, porque a gente simplesmente aprendeu e repetiu. E aquilo que a gente repete todos os dias se torna um hábito. Então, habitualmente, eu aprendi a seguir e não a parar, olhar, interpretar. Então, eu acredito que um primeiro passo e um passo importante é esteja aberto, busque informação, busque formação, busque se conhecer. E se isso significa você fazer um curso, vai fazer um curso, um treinamento, vai fazer um treinamento, uma terapia, vai fazer uma terapia, se conecte com pessoas que têm pensamentos, ideias semelhantes e ideias completamente diferentes, mas não para disputar, não para ver quem está certo, mas para começar a ver o que torna essa pessoa desse jeito, por que eu não tenho essa característica, será que é interessante para mim ou não? Então, eu acho que pensando num processo inicial, comece a olhar para si mesmo, busque essas informações. Não adianta eu querer correr uma maratona sem antes aprender a me equilibrar sobre as pernas e dar os primeiros passos. Tudo é um processo. Eu posso chegar um dia a correr uma maratona, mas por enquanto eu primeiro preciso aprender a andar. Um bebê não nasce andando. Ele primeiro vai rolar, ficar de joelhos, engatinhar, vai ficar firminho ali, né? Tentar se apoiar nos ambientes, para depois dar os primeiros passos. E vai cair. Ele não vai acertar na primeira. A gente, adulto, andando, tropeça. Cai. Com alguma frequência. Porque seria diferente, né? Então, acho que essa é uma contribuição da gente poder... Eu vejo muito isso nos atendimentos que eu faço, na parte financeira, no planejamento financeiro. Às vezes a gente precisa vasculhar lá atrás. O que eu faço hoje é só reflexo de algo que vem lá de trás. E eu preciso estar
como eu disse, disponível, disposto a fazer. Senão, eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Eu não tenho capacidade de alterar o processo de ninguém. Eu posso ser um agente facilitador. Eu posso estar ali junto, eu posso segurar na mão, eu posso orientar. Mas se a pessoa não estiver aberta a fazer, não vai ter o próximo passo. Que lindo, né, gente? Ai, meu Deus do céu, por isso que eu casei. Mas até eu tô me apaixonando por esse homem. Mas é só porque eu sou bonito. Ai, vamos lá. O que eu quero deixar de dica bem prática? E eu falo muito isso nos meus atendimentos para os meus clientes. Quebre as suas ilusões. E eu falo isso para mim todos os dias, o Thiago sabe disso. Falo para ele quebrar as ilusões dele também. E o que isso significa? Se a gente não tem o resultado que a gente quer, é porque tem algum pensamento que está nos impedindo. Porque pensamento gera emoção, emoção gera ação, ação gera resultado. O que é uma emoção? É uma reação fisiológica do seu organismo diante um estímulo interno ou externo. Então, quando você tem um pensamento, isso vai gerar uma emoção no seu corpo. Então, preste atenção no seu pensamento e nas suas emoções, na sua reação fisiológica. Quando a gente percebe isso, a gente começa a perceber o quanto que a gente está se iludindo ou não. Exemplo prático que aconteceu hoje, e eu gosto de trazer essas analogias para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Hoje eu estava atendendo uma cliente, eu trabalho também com liderança, e que estava falando sobre o seu liderado, que não estava legal. A gente precisa aprender a fazer boas perguntas para quebrar as ilusões. Então, a minha pergunta é, de 0 a 10, o quanto que você acredita que precisa manter esta pessoa na sua organização? E aí a resposta foi 10, com essa cara que eu estou fazendo. 10. Eu falei, beleza. Você fala uma coisa... Para quem nos acompanha pela rádio, foi uma careta. Foi uma careta. É isso aí. Né, gente? Então, assim, a boca está falando uma coisa e o corpo está dizendo outra, porque a mente está pensando outra coisa. E eu falei, bom, o que você está dizendo não está congruente com o que o teu corpo está falando. Então, e também não está congruente com aquilo que você está reclamando. Se é 10, o porquê que é 10? E aí as pessoas começam a fazer o quê? Contar histórias que são as ilusões. E quando a gente aprende a fazer boas perguntas, no final das contas, ela entendeu que não era 10. E é por isso que a gente precisa parar de se iludir, porque ela já sabia a nota na cabeça dela que era outra, mas ela estava profetizando, falando outro. Então, a gente precisa prestar atenção a todo momento no que a gente está pensando, sentindo, falando, né? Porque não necessariamente aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou pensando. E quebrar as ilusões é a gente olhar para a gente mesmo e falar, não estou sendo verdadeiro comigo, eu não estou falando a verdade. E isso vai fazer a gente ir para um próximo nível. E quando a gente entende isso, é quando a gente começa a ter mais resultados. Mas é fácil, gente, admitir. Ai, a gente podia ficar aqui horas aí falando sobre isso, né? Mas então, quebra as ilusões como aprendendo a fazer boas perguntas. Fabi, não sei. Então, é onde a gente tem que procurar ajuda para poder realmente sair um pouco dessas ilusões, que a gente cria várias. Não são poucas, não. Até eu crio muitas, né? Também estou aqui sendo bem vulnerável e também preciso de ajuda para poder quebrar as minhas. Sabe que isso é legal de se dizer, porque ninguém começa no mundo do desenvolvimento humano se não era num primeiro momento para nós mesmos. Exato. E todas as nossas... termo bem antigo, todas as nossas mumunhas, né? Todos os nossos sabotadores, os nossos medos. E aí vocês usaram muito aquilo que nos impede de fazer o que tem que ser feito, aquilo que nos impede. E aí vocês têm certeza que vocês são químicos, que vocês são financeiro? Não parece. Mas que legal, porque no fim são as atitudes que fazem as coisas acontecerem, né? Mesmo aquela coisa, alguém precisa clicar os numerozinhos na calculadora, né? Porque tem uma lógica, né? Então, não deixa... A área das humanas não deixa de ter uma lógica. Se você não está tendo o resultado que você quer, é porque tem algum comportamento atrelado a isso e que você vai precisar compreender. Eu adoro quando as pessoas falam, mas eu não emagreço porque eu já fiz de tudo. E aí você acompanha, fica só uma semana perto dessa pessoa, você vai descobrir. E aconteceu até recentemente, não sei se vocês acompanharam o caso da Miriam, que foi lá no 30 contra 1 do Flávio Augusto, que era 30 contra 1 bilionário. O Flávio Augusto, que era o bilionário que estava no meio da roda. O bilionário que estava no meio da roda. Isso. E aí
sentou uma pessoa na frente dele para argumentar de que ela já tinha feito de tudo na vida, de que ela era negra, que ela não conseguiu, porque ela se formou como professora, e aí o que ele faria? E ele até se dispôs a ajudá-la. E ao longo dessa história, fazendo uma longa história curta, ela acabou de publicar nessa final de semana que ela mentiu para ele. Por quê? Porque ela queria mostrar que a meritocracia não é verdade, por isso ela mentiu que era professora e que tinha tentado de tudo, mas que na verdade não era isso. Então a gente cria ilusões. Ficou que mentiu, eu não peguei essa última Sim. parte. No final parece que ele vai ajudá-la, tudo porque ela também teve a honra de ir lá e admitir o erro. E tá tudo bem, todo mundo erra. Mas o que eu quero mostrar é que a gente cria muitas ilusões na nossa cabeça para manter aquilo que a gente está querendo. Falar que é verdade, que nem sempre é. E por isso que eu falo que a gente tem que quebrar as nossas ilusões. Talvez ela consiga uma grande chance na vida dela, mas ela poderia ter perdido, porque às vezes, para querer mostrar que eu tô certo, eu invento história, eu crio ilusão para poder falar, olha como eu tô certa, olha como eu faço de tudo e não consigo. Será? Porque se você tivesse feito de tudo, já tinha conseguido, essa é a verdade. Verdade. E sabe que teve no próprio canal Foco, que é onde o Flávio Augusto fez, o Thales Gomes, da G4 Educação, ele também teve um rapaz que ele foi conversar com ele muito aberto, muito disponível. E ele também foi contratado pelo Thales Gomes. Tá vendo? Também teve um pouco menos de alarde, enfim, mas ele também foi. Então, acho que conversa. Tu tem 30 pessoas que estão dispostas, que estão, digamos assim, a defender uma tese. E, de repente, no meio desses 30, tu tem uma pessoa que esteja aberto a não só defender o com unhas e dentes, mas aberto a receber outro olhar, aberto a crescer. Isso é muito legal, porque é muito simples. Se eu tô com uma dor de dente, eu vou num dentista. Né? Se eu dei uma raspadinha no meu carro, eu levo ele no chapeador. Então, nada mais correto que se eu tô com alguma questão comportamental ou emocional, que eu deva procurar o profissional que possa me ajudar nesse processo. É algo, como você mesmo disse, Fabi, matemático, e é assim mesmo. Só que agora, eu gosto de olhar para o passado, que a gente falou das nossas capacitações, como as coisas começaram, enfim. Falamos do presente de recorde, falamos do que a gente entende, do que a gente conhece, mas agora eu quero falar de futuro. Eu quero pedir para vocês, dos seus projetos, o que vocês ambicionam, seja de BNI ou dos vossos movimentos que não são BNI. Conta para nós o que vocês ambicionam, com o que nós podemos contar com vocês no futuro. Afinal de contas, não deixa de ser um networking estarmos aqui juntos. Que legal. Adorei sua pergunta. E eu vou começar agora dessa vez, enquanto eu deixo você pensar. Porque para mim eu tenho muito forte. E eu estava comentando exatamente isso no atendimento que eu fiz hoje. É muito importante, todos nós temos uma visão muito clara para onde a gente quer ir, né? Porque quando a gente tem essa visão, a gente põe isso no coração e a gente começa a ir em direção a. E se tiver alguma coisa atrapalhando, a gente vai avaliar e se não fizer sentido, ok, né? Tchau, porque eu preciso seguir adiante. Então, empresários, empreendedores que querem ir mais além, precisa ter essa visão muito clara, porque às vezes a gente fica, mas é meu amigo, mas é meu parente, mas se estiver te atrapalhando e você tiver clara essa visão, você vai. Então, a nossa visão como BNI Serramar RS, a gente tem muito claro que a gente quer, em 5 anos, ter mais de 800 empresários nesse ecossistema e que sejam empresários que a gente chama de empresários top, que são empresários transformadores, obstinados e positivos e que queiram de verdade fazer diferença na comunidade local, trazendo mais geração de oportunidades, de emprego, de negócio, para que todos ganhem mais, porque através de eu ganhar mais, você ganha mais. Porque você está falando sobre a psicologia positiva ser a ciência da felicidade, eu acredito que, antes de tudo, a felicidade é para todos. E quando eu fico feliz pela tua felicidade, eu entendi tudo sobre felicidade. Então, quando as pessoas ficarem felizes com a felicidade do outro, elas vão entender tudo sobre felicidade. Então, para mim, quando a gente forma esse ecossistema onde realmente nós somos agentes de transformações, obstinados para que isso aconteça de forma positiva, a gente vai trazer felicidade para uma comunidade que, para a gente aqui, é essa comunidade local. E isso ferve e arde meu coração. E aí eu vou e quem estiver junto comigo faz sentido, a gente vai transformar
usar essa região para conseguir fazer as pessoas serem mais felizes. Então, para mim, o meu grande projeto é esse, a gente conseguir ter empresários tops aqui no nosso ecossistema. Legal. Thiago, será que sobrou alguma coisa para responder depois dessa Estou pensando aqui. É que ele está junto comigo nesse projeto, mas é que... Estou junto no projeto. Eu acho que, de novo, puxando um pouquinho a brasa aqui para a sardinha do financeiro, né? É muito gratificante você ter essa visão da comunidade empresarial se desenvolvendo, de pessoas que estão ali motivadas porque elas são transformadoras, são obstinadas, são positivas e geram renda para si e para a comunidade onde elas estão. Porque a renda, ela não é só uma métrica de vaidade, ela também é uma ferramenta de transformação. Ela corrobora com o movimento. O papel do empresário, do empreendedor, é desenvolver. Não interessa o ramo, não interessa o tamanho do negócio dele, mas é desenvolver. Então, com a ferramenta dinheiro aliada, ele vai crescer, ele vai desenvolver a comunidade dele, a família dele vai se beneficiar, os vizinhos vão se beneficiar, a cidade vai se beneficiar. E se nós tivermos uma região onde todos se beneficiam do que é produzido, do que é gerado, esta região é forte. Pode ter chuva, pode ter terremoto, pode ter pandemia. Essas pessoas, elas têm uma conexão forte porque elas estão preparadas para isso e elas vão... Não quer dizer que não terão dificuldades. A gente brincou aqui, mesmo adulto a gente tropeça. Né? Não quer dizer que não terão dificuldades, mas elas terão construído algo que vai fortalecer. E é neste momento que elas serão colocadas à prova. Então, assim como a Fabi trouxe, né, esse desejo ardente de ter essa comunidade de pessoas que estão engajadas, envolvidas para transformar, para fazer diferente, elas vão também levar isso para a comunidade delas. E é isso que a gente acredita. O 800 é no curto prazo, né? 5 anos, né? Porque eu vejo que essa comunidade ela vai crescer muito ainda. Hoje nós já somos em mais de 300, são 8 equipes ativas com mais 3 em formação. Então, a gente sabe que até o ano que vem a gente quer bater 500, né? E a gente depois sabe que o crescimento ele é exponencial no começo, mas depois tende a ter, né, uma certa lentidão. E até o final desse ano, a gente tem uma campanha que a gente chama Campanha Top, onde a gente quer, das 8 equipes que estão ativas, que todas elas tenham pelo menos uma ONG, e essa ONG vai ter a anuidade patrocinada, né, pela Benícia Ramar, para que possa fazer parte, para que essa comunidade de empresários possa ajudar essa ONG através dos pedidos que ela vai solicitar, sendo uma membro normal, e ela vai ter a vantagem de não ter que pagar a anuidade do BNI. Então, a gente tem muito disso mesmo, de fazer esse ecossistema onde um ajuda o outro, que a gente realmente impacte, porque a gente recebe tantas mensagens, gente, que não teria como relatar todos, mas é muito legal quando a gente vê que o grupo de empresários se sentem mais forte, e a gente viveu isso na enchente, a gente recebeu muito dinheiro do mundo inteiro, Benin inteiro, querendo ajudar o Rio Grande do Sul, porque sabia que a gente estava passando por muitas dificuldades, tinham pessoas que tinham perdido suas casas, suas empresas, e a gente não ficou sozinho. A gente teve o apoio não só entre a gente, mas do Benin do mundo inteiro. Veio dinheiro de fora, veio dinheiro do mundo inteiro para ajudar a gente, porque quando a gente está nesse ecossistema, a gente não se sente mais só. Ou seja, não tem a ver com o dinheiro, mas também tem a ver com o dinheiro. Também tem. Porque né? o dinheiro não pode ser excluído do processo. Não, ele é uma energia que vai Uma fluir. energia, é isso. É bom falar isso porque tem muita gente que tem crença negativa em relação ao dinheiro. E se tem algo que a gente precisa desmistificar, é que é uma energia, ele serve para impulsionar, ele serve para melhorar, ele serve para trazer felicidade, que é também o que a gente busca, e para fortalecer, e não só os grupos como as comunidades. E principalmente, né, quando as coisas não tão agradáveis acontecem, eventualmente a gente precisa do apoio moral e não só do moral. Exato. Maravilha, exato. maravilha. Quando eu encerro os meus treinamentos, as minhas mentorias, eu costumo encerrar com uma pergunta, que aqui eu vou mudar um pouquinho. A pergunta que eu sempre faço nos meus treinamentos é por que valeu a pena ter vindo aqui hoje. A pergunta que eu vou colocar aqui é: o que temos a dizer a mais para fazer valer a pena? Então, é a pergunta que eu faço. O que dizer a mais para fazer esse momento valer a pena?
Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Pois é, vocês falaram que a pergunta boa é aquela que faz a diferença, né? É. Então, vamos lá. É aquela que gera a pausa dramática para responder, né? Para Isso. dar tempo das ideias. Eu acho que uma coisa que, para fazer valer a pena, principalmente para quem acompanhou, para quem ouviu ou para quem assistiu até agora, né? Esteve com a gente nesse tempo todo. Adota uma ação. Uma ação. Eu não sei o que te chamou atenção em toda essa conversa, se teve algo que tocou no teu coração ou não, se teve algo que, puxa, eu não tinha pensado nisso, ou, legal, eu estou nesse caminho. Mas de tudo isso, qual é a ação que você vai botar em prática? Ou vai tirar do papel para fazer assim, cara, eu vou dar um passo a mais. Não é passo de gigante, pode ser passo de bebê. Só um pezinho na frente do outro. Porque quando você dá um passo, por menor que seja a distância, a perspectiva já é diferente. Geograficamente, eu estou em outro lugar. Às vezes é uma jogadinha de cabeça do lado que você vê no espelho do retrovisor do carro, o outro que não está vendo. É só isso. Então, um pequeno passo, uma pequena ação, uma pequena atitude que possa ser feita para que você já não esteja mais no mesmo lugar. Né? Então, eu acho que, para mim, vale a pena, neste sentido, da gente poder instigar as pessoas, né? Da gente poder provocar as pessoas que, cara, existe um mundo enorme aí fora, existe muita coisa acontecendo e você é uma peça, se eu posso assim dizer, que tem um encaixe que só você vai encaixar aí fora. Exerce teu papel. Enquanto você não exercer, você está atrapalhando os demais que estão querendo exercer o deles, porque cada um tem o seu papel na grande engrenagem. Né? Ninguém é descartável. Todo mundo tem um pequeno papel nessa grande peça. Então, exerce. Dá um passo. Avança mais um pouquinho. Pode ser que esteja difícil. Mas se estiver difícil, existem profissionais que vão te ajudar, pessoas que vão contribuir. Só dá mais um passinho. Acho que puxando um pouco essa ideia do porquê, né, a gente seguir ou porquê a gente poder contribuir com algo mais. Muito obrigado, Thiago. Foi inspirador. Show. Que legal. Eu vou bem na linha que o Thiago disse e eu quero aqui trazer algumas perguntas práticas para quem está nos ouvindo. A primeira é o porquê que você decidiu escutar esse podcast. Então, quando a gente pergunta isso, cada um vai ter um porquê. A partir desse porquê, o que você aprendeu que vai poder ajudar nesse porquê que você decidiu? E aí, colocar o que o Thiago falou, esse conhecimento em ação, porque o conhecimento sem ação não gera transformação. E isso tem a ver agora com o meu propósito de vida. E eu só quero trazer esse relato para ajudar as pessoas que estão ouvindo e que podem, nesse momento, estar pensando: mas eu não sei aquilo que eu faço de bom. E eu tive essa crença por muito tempo. Então, durante o meu desenvolvimento, quando vinha essa pergunta para mim, e aí eu quero perguntar para quem está nos ouvindo, o que você faz de bom? Quando eu escutei essa pergunta, eu não conseguia achar que nada que eu fazia era de bom. Porque muitas vezes na vida a gente está querendo ser perfeito. E aí eu tenho uma frase que eu criei, que é muito mais para mim, que não é sobre perfeição, é sobre evolução. Então, a gente precisa entender que a gente não veio nessa vida para ser perfeito. A gente veio nessa vida para evoluir. Então, você que está ouvindo, entenda aquilo que você faz de bom. E sim, você faz alguma coisa de boa, tenha certeza disso. E quando você se autoconhece, você descobre isso. Eu entendi que a Fabiana sempre fez de bom aprender e ensinar. É algo que eu tenho de nato meu desde quando eu vou olhar lá atrás e vejo que é alguma coisa que sempre, apesar de ter levado por 35 anos uma crença de que eu era burra, por conta de uma professora ter falado isso para mim, eu acreditei naquilo que não era verdade, porque era um talento natural meu e eu tinha muita facilidade.
Quando eu entendi isso, quebrei essa crença, eu comecei a trazer para o mundo aquilo que me causava vazio, porque aquilo que me fartava, eu não estava colocando para o mundo, aquilo que eu tinha excesso, eu não estava pondo para fora. Então, quando as pessoas que estão escutando isso entenderem que sim, você faz alguma coisa de bom e a partir do que você escutou hoje, você pode entrar em ação e que isso vai transbordar para a vida de outras pessoas, você vai perceber que vai ter muito mais sentido e propósito você estar aqui. E é um processo. Isso eu já faço há mais de 10 anos. Hoje eu tenho 47, comecei a fazer esse processo lá com 31, 32. Então, o que as pessoas precisam entender é que você vai colocar agora o que você está aprendendo em ação, mas não é amanhã que você já vai ver a transformação. Leva tempo, mas se você não desistir, e aí eu gosto muito dessa frase que vem de um livro que chama Arrume a Sua Cama, que diz: nunca, jamais desista. Então, a hora que você começa a querer compreender quem é você e entregar o seu talento para o mundo, nunca, jamais desista de entender quem você é para entregar o seu talento e realizar a sua missão. Então, para mim, é o que faltou falar e espero que as pessoas que estejam escutando realmente levem isso para o coração. Fabi, Thiago, muito, muito, muito obrigado por vocês aceitarem estar conosco. Tenho certeza que quem nos acompanhou ao longo desses 60 minutos, um pouquinho mais, sai maior do que antes de escutar esse podcast. Foi muito inspirador, foi incrível, vocês são demais. Espero que tenhamos novas oportunidades de estarmos juntos, quem sabe, né? E muito obrigado, muito obrigado. Querem fazer algum tipo de agradecimento? O microfone é de vocês para as palavras finais. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por poder estar aqui, foi excelente, que oportunidade, e eu tenho certeza que a mensagem sempre vai chegar para quem tiver que chegar. Então, muito obrigada mesmo por a oportunidade de fazermos esse podcast juntos. Eu faço das palavras da Fabi as minhas. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que quando a gente consegue transbordar aquilo que a gente tem, nem que caia no copo de uma pessoa só, né? A gente já cumpriu o papel e poder estar aqui, né? Contribuindo com aquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente está construindo, é muito gratificante. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que ouviram ou que assistiram, né? Que tiveram paciência de chegar até aqui. Então, só agradecer realmente pela oportunidade da participação. Muito bem, então, mais uma vez, obrigado a vocês dois, Fabi, Thiago, obrigado, Diogo, obrigado, Jean, que nos acompanhou com o suporte técnico, e obrigado, claro, a todos que nos acompanharam, e fiquem ligados para mais conteúdos na Rádio Conexão e no YouTube do Evandro Pérsico. Um beijo no coração.